Começamos o segundo episódio da nossa série e hoje eu vou falar da segunda estratégia para você lidar com os comportamentos desafiadores dos seus filhos. E hoje a gente vai falar sobre conexão antes da correção. O que significa isso, né? Bom, gente, o mau comportamento do seu filho não significa rebeldia. Muitas vezes, né, esse mau comportamento da criança, ele mostra, na verdade, uma emoção que a criança ainda não sabe expressar muito bem, até mesmo por conta da imaturidade cerebral que a gente viu, né, no episódio anterior. E uma coisa importante, gente, que vocês têm que saber também, é que toda criança, ela tem uma necessidade de se sentir amada, querida, importante, pertencente à família. E isso, gente, é uma necessidade vital, na verdade, de qualquer ser humano e não só das crianças, tá? Então, assim como seu filho precisa comer, seu filho precisa dormir, ele precisa ter essa necessidade de amor, de pertencimento ali atendidas. E aí o que acontece? Na tentativa dele conseguir esse objetivo, nem sempre seu filho vai agir da melhor forma possível. E a gente também tem que saber, gente, que as crianças elas estão em constante aprendizado, né? Então elas estão aprendendo a se relacionar, elas estão observando tudo que acontece à sua volta, observando a nós pais principalmente. E aí elas até conseguem, por exemplo, perceber quando seus pais estão chateados. Mas quando elas mesmas vivenciam, né, essas emoções, elas têm dificuldade, elas não sabem muito bem lidar com aquilo que estão sentindo. E a birra, por exemplo, um ataque de raiva, por exemplo, é uma forma que ela encontrou de lidar ali com uma frustração, com aquela emoção. Então a gente tem que entender, uma analogia que eu gosto de usar, é a gente passar a enxergar o mau comportamento como só a ponta de um iceberg. Então a gente tem que entender o que tem por baixo, o que tem por trás desse mau comportamento. Então, quando os nossos filhos se comportam mal, é como se a gente tivesse que decifrar mesmo, tentar entender qual a mensagem que a minha criança, que meu filho está querendo passar ali para mim. Qual, de repente, dessas necessidades que eu falei não foram atendidas? Ou então, quais os sentimentos que tem ali que estão precisando ser acolhidos? Ou seja, para a gente cuidar de um mau comportamento, na verdade, a gente tem que olhar além do comportamento da criança. E aí tem alguns passos, né, pra gente poder ajudar os nossos filhos nesses momentos. Então a gente tem que sempre buscar validar as emoções das crianças, né, buscando essa conexão para que a gente junto encontre finalmente a solução para um problema ali que a gente esteja enfrentando. Então, gente, quando eu falo de conexão antes da correção, é a gente criar ali nos nossos filhos a sensação de segurança, de confiança, uma relação de proximidade, o que os gritos, os castigos não vão conseguir fazer. Pelo contrário, eles nos distanciam dos nossos filhos. Então, o que você pode fazer para gerar mais conexão com seu filho? Bom, a primeira coisa, gente, é empatia, ou seja, se colocar no lugar da criança. Então, assim, não tente minimizar, sabe, o que seu filho tá sentindo. Então, ele perdeu o joguinho, você fala, ai, perdeu o joguinho, que bobeira, é só um jogo. Gente, você já foi criança, e pra você também, quando você perdia um joguinho, não era fácil, sabe? Então, a gente olhar para aquele problema, não com nossos olhos de adulto, mas com os olhos de criança. Segunda coisa, escutar seu filho, seja curioso, ou seja, tenha um tempo para se sentar ali com seus filhos, para falar sobre o dia, para se interessar pelas coisas que eles gostam. E quando seu filho falar com você, escuta, mas sem fazer julgamento, sem ficar criticando, porque os seus filhos vão passar a te escutar quando eles se sentirem escutados. Terceira coisa, é importante a gente compartilhar os nossos próprios pensamentos e as nossas emoções, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, falar sobre as emoções, falar sobre o que a gente sente, falar sobre quando a gente está chateado, quando a gente está feliz, tem que ser uma coisa que faça parte do nosso dia, da nossa casa.
porque as crianças estão sempre nos modelando. Outra coisa, validar as emoções dos seus filhos. E aqui, gente, é falar que você compreende o que seu filho está sentindo. Então, para isso, você pode usar algumas frases, como, por exemplo, eu percebo que você está chateado, eu entendo que você tenha ficado triste, eu também me sinto triste quando eu perco algo que eu gosto muito, eu vi que você ficou com raiva, eu também sinto raiva às vezes quando as coisas não saem como eu queria. Ou seja, você traz ali um acolhimento para aquilo que a criança está sentindo e não simplesmente você ignora ou faz pouco caso do que ela está sentindo. Outra coisa, sexta, cumpra o que prometer. Gente, é muito importante a gente fazer o que a gente fala. Então, nós temos que ser coerentes com o que a gente diz. Se você sabe que você não vai poder fazer o que você prometeu, então não fala nada. Porque a gente não pode entrar num círculo vicioso das falsas promessas, sabe? A gente quebra a confiança na relação com os nossos filhos. A gente quebra essa relação de proximidade com os nossos filhos. E aí, gente, para finalizar aqui, né, o que é correção? Porque quando eu falo correção, eu não quero falar sobre punição, sobre castigo, fazer com que a criança pague pelo que ela fez, sabe? Quando eu uso a palavra correção, isso é um termo muito da disciplina positiva, a gente está falando sobre buscar soluções com a criança. E aí a gente vai fazer isso de uma forma respeitosa e de preferência que envolva a criança no processo. Então não é você chegar e brigar com seu filho porque ele deixou o brinquedo espalhado. É juntos encontrar ali uma solução para que os brinquedos sejam guardados após a brincadeira. Então não é também correção, não é sobre você dar uma palmada porque seu filho riscou a parede. É você ensinar a reparar, ou seja, a limpar o que sujou. É você mostrar para ele que pintura a gente faz no papel, que a gente não faz na parede. E para a gente poder ensinar isso, a gente tem que manter a nossa tranquilidade, para que a gente possa falar de uma forma respeitosa com os nossos filhos. E aí, nós vamos dar mais um passinho nesse assunto no próximo vídeo, nesse caminho aí de uma educação mais respeitosa, frente aos desafios, né, com os nossos filhos. Então eu te vejo no próximo vídeo.